Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem me segue lá no meu Instagram já sabe que eu adquiri uma gatinha, se chama Daisy. Ela vai fazer 3 meses, bem novinha. E muitas pessoas têm me perguntado, e até foi uma enquete do grupo lá do Telegram, como que eu tenho feito para deixar a minha gatinha junto com o meu cachorro, que eu já tinha. Vai fazer 9 anos, né? E ele não é tão sociável, nem com outros cães. E eu não sabia como que ele ia ser com gatos, afinal de contas ele nunca teve contato com gatos antes. Então, muitas pessoas estavam me perguntando como que eu fiz para colocá-los juntos. E eu vou contar para vocês como é que foi essa junção desses 2 animaizinhos. A gente tem um grupo lá no Telegram, se você ainda não participa, eu vou deixar o link para você participar. É um grupo que as pessoas podem votar em enquetes para vídeos daqui do canal. É um grupo onde a gente posta bastante curiosidades desse mundo pet também, tá? Então, se você quiser participar também, vou deixar o link para você participar. Não deixa também de me seguir lá no meu Instagram, @vetidre. Vou contar um pouquinho como é que foi a aquisição da Daisy, rapidamente. Eu sempre quis ter gatos novamente, né? Eu já tive gato antigamente, faz muitos anos, muito tempo atrás. Mas eu tenho um problema muito sério, que é alergia a felinos, tá? E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá bom? Depois, com mais calma. Sou uma veterinária alérgica a felinos. E por esse motivo eu acabei desistindo da ideia de ter um gatinho de novo. E aí resolvi passar um dia desses próximo a uma ONG que tem perto da minha casa. E só pra olhar, porque era uma coisa que a gente às vezes fazia, passava ali perto, olhava os bichinhos. Eu tava com a minha filha e a gente se apaixonou pela Daisy, né? Uma gatinha extremamente boazinha, muito, muito tranquila, muito calma, e a gente realmente se apaixonou. A gente conversou com a ONG, eu falei da minha alergia, e ela falou: olha, você pode fazer como se fosse um lar temporário, então de repente, né, você fica, ao invés dela voltar para a ONG, você fica com ela fazendo um lar temporário, você vê como que vai estar a sua alergia e tudo, né? E se caso você perceber que a alergia tá muito forte, voltou com tudo e tudo mais, de repente você vê a possibilidade de, então, como um lar temporário mesmo, achar um dono para ela. Eu sabia que isso ia ser uma coisa muito complicada, porque eu não estava preparada para um lar temporário, né? Eu sabia que eu ia acabar me apaixonando pela gata e que eu ia ficar numa situação super complicada entre a minha alergia e a gata que eu estaria apaixonada. Então eu sabia que isso não ia dar muito certo, mas resolvi levar ela para casa e ver como que as coisas iam ser. E depois eu faço um vídeo só falando sobre esse caso da alergia, tá? O ponto aqui foi a introdução da Daisy em casa com o meu cachorro, com o Juanito, que vai fazer 9 anos. É um Yorkshire que não se dá bem com outros cães. Ele até aceita fêmeas, mas machos ele realmente não aceita. E ele nunca teve contato com gatos. E eu tinha um pouco de receio de como que ia ser esse contato com os gatos. Bom, eu não preciso então dizer que não foi um bom contato. Quando ele viu a Daisy, ele ficou bem bravo. Não pode, não pode. Agora tem uma amiga, né? E tem que se acostumar com o cheirinho dela. Eu precisei deixá-los no primeiro momento separados. Então, eu vou contar mais ou menos então como que foi acontecendo essa introdução. Quando eu cheguei em casa com ela, eu deixei ele preso na cozinha. Eu tenho um portãozinho desses de criança, de cachorro também, um portãozinho. Eu deixei ele preso pro lado da cozinha e da lavanderia e deixei ela pro lado da casa mesmo, né?
lógico, ela ficou super assustada de ver ele latindo, de ver ele ali bravo. Então ela não se aproximava do portãozinho. Cada vez que ela passava mais ou menos perto do portãozinho, ele ficava bem bravo, queria realmente sair dali para pegar ela. Mas eu já deixei com que eles se vissem. Eu achei muito importante que ele entendesse que a partir daquele momento a gente tinha um animalzinho novo em casa, né? Então eu deixava ele perceber ela ali passando, ela tava ali com a gente, brincando, tudo, e ele tava observando ali, bravo ainda, então eu deixava que eles se vissem. Outra coisa que eu fiz bastante foi passar a mão nela e deixar ele cheirar a minha mão, e o contrário também, passava a mão nele e deixava ela cheirar, para que eles também já fossem sentindo o cheiro do outro. Eu tenho um au-au aqui, né? Tem um au-au, ele late muito, né? Você quer subir aqui? Cuidado pra você não cair. Né, Daisy? Fala, meu primeiro dia, eu tô me acostumando. Né? Tá? Eu peguei a Daisy, foi num sábado. Domingo ainda estava bem complicada a situação, eles realmente ainda não conseguiam se aceitar, né? Então domingo eu ainda precisei deixá-los separados. Depois na segunda-feira ainda estavam separados, mas ele já estava menos agressivo, ele já via ela, ele não latia, né, e tudo mais, só que assim, ele via ela lá longe, né, então, ele via ela passando, ele já sabia que ela existia por ali, né, e ele não ficava agressivo, então, com isso, tá? O que foi acontecendo? Com o tempo, eu comecei a colocá-lo dentro da sala, preso numa coleirinha, tá? Então, eu pus ele presinho na coleira no pé de uma mesa. Ela tava com bastante medo ainda dele, então ela não chegava perto, mas ela já ia dando uma rodeada por ali, passava mais ou menos perto, ele ficava meio bravo, mas eu fui reforçando positivamente com petisco, conforme eles fossem ficando próximos e não tendo uma reação ruim. Então, às vezes, ela chegava perto dele, ele não latia, não fazia nenhuma reação ruim, eu dava um petisquinho pra ele, dava um petisquinho pra ela. Teve uma hora que eu comecei a oferecer a comida deles próximos um do outro, então eu pus a ração dele, pus a raçãozinha dela perto um do outro, eles comeram se olhando ali, né, perto. E assim, com o passar do tempo, ele foi percebendo que tinha um gatinho ali, e ela foi percebendo que tinha um cachorro, ele foi se acalmando, né? Porque o que acontece muito é que o cão, ele quer ter uma abordagem mais agitada, ele quer ir lá, ele quer cheirar, ele quer saber quem é aquele animal e tudo mais, porque é o jeito que ele aborda um outro animal, né? Agora, quando a gente tá falando de gato, se chega nessa abordagem muito afoita, ele acaba ficando bravo, e a tendência do felino é ele atacar, se defender, né, dar uma patada ali, tentar se defender, né? Então toda vez que ele chegava meio perto assim, desse jeito afoito pra estirar ela ficava toda arrepiada, né, miava, fazia uns barulhos assim, e não ficava, logicamente, feliz com aquela abordagem. Então, o que eu fui tentando fazer foi diminuir um pouquinho dessa ansiedade no Juanito, de que existia esse animalzinho novo, para que aí sim eu pudesse soltar ele, porque aí eu saberia que ele iria tentar chegar perto dela para cheirar, mas sem tanta ansiedade, tá? Então, por isso que eu fui primeiro com ele preso na cozinha, já vendo ela, depois ele presinho na coleira, um pouquinho mais próximo, ela passando ali perto, né? E depois eu soltei. E aí quando eu soltei, lógico, sempre supervisionando,
né? E eu sempre com algum petisco, alguma coisa, então ele tava solto. E aí eu tentava pôr o petisco dela aqui, o dele aqui, para que eles ficassem um pouquinho mais perto um do outro. Tinha horas que ela tava brincando com a varinha, por exemplo, ele ia lá tentar cheirar ela deixava ele cheirar, porque ela não tava nem prestando atenção nele, ela tava prestando atenção na varinha, e aí eu deixava ele cheirar, né? Porque o cão precisa muito disso, ele precisa ir lá cheirar, precisa ir lá reconhecer. E aí, quando já tava, então, já tinha tido um pouco mais dessa abordagem, eles já tinham se cheirado, eles já estavam um pouco mais tranquilos com a presença um do outro, eu passei a deixá-los um pouco mais à vontade. Então eu não ficava ali mais com o petisco, não ficava ali com a varinha tentando distrair ela para que ele pudesse cheirar. Aí eu já deixei eles mais à vontade. E aí foi bem interessante, porque às vezes ele queria ir lá para cheirar ela, aí ela fazia alguma reação assim de ficar meio nervosa, ele dava meia volta e ia embora. Eles foram se entendendo dentro dessa relação. Eles ainda não morrem de amores um pelo outro. É importante dizer que ainda não chegaram nesse ponto, né, de morrer de amores. Nem sei se vão chegar nesse ponto. Mas eles estão super bem. Estão se respeitando, que eu acho que isso é o mais importante. Ele já vai aonde ela está, ela já vai onde ele está, ela já deitou na caminha dele, ele já comeu a ração dela, já fizeram toda aquela bagunça, né? Então já aconteceu aí essa interação bem tranquila. A Daisy tá há pouco tempo ainda com a gente, então eu acho que assim, pensando no todo, quanto tempo demorou essa aproximação, foi muito rápida. Eu acredito que em 3, 4 dias eles já estavam se respeitando, tá? Em 3, 4 dias ele já estava solto onde ela estava, se respeitando e não tendo vontade de ir para cima dela, e ela também não esboçando mais nada de nervoso. Mas é muito importante a gente pontuar algumas coisas. A primeira coisa é que o Juanito não é um cão bravo, né? Ele não é um cão feroz, né? Um cão de guarda, um cão feroz. Então, isso já ajuda. Outra coisa, ele não tem uma coisa com gatos. A gente vê que tem cachorro que não pode ver um gato que ele realmente ataca, porque ele não gosta de gatos, né? Então, ele não conhecia gato. Ele nunca tinha visto um gato. Então, para ele, foi a curiosidade foi de uma novidade. Ele achou aquilo curioso, novo para ele, né? Então, isso é um ponto positivo. Outra coisa é que ela é um filhote, né? Então, quando você está falando de um cão adulto e um animalzinho, um gatinho filhote, ou o contrário, um gato adulto e um cachorrinho filhote, é muito mais fácil de você fazer essa união do que quando a gente está falando de 2 adultos, né? Porque aí eles já trazem uma série de medos, traumas, já são mais difíceis, né? De conseguir ali fazer essa apresentação. Ela estava bem desencanada, tinha horas que ela nem percebia que ele estava ali, né? Ela passava na frente dele assim, nem pensando que ele poderia morder, realmente sem maldade, vamos chamar assim, né? Justamente porque é um filhote, então é bem mais fácil fazer essas introduções quando a gente está falando de um filhote com um adulto, 2 filhotes, coisas nesse sentido, tá? Então, o que eu acho muito importante de frisar é: você tem que ir aos poucos, não tem que ter uma ansiedade da sua parte de que eles se aceitem logo no primeiro dia, de que essa relação seja de amores, que eles vão um dormir juntinho do outro. Você não tem que pensar assim, tá? Se o seu animalzinho aceitar o outro, já tá bom, né? E é isso que a gente começou a fazer. Então foi realmente aos pouquinhos, sempre preservando aí os animais para que eles não brigassem. E eu acho que isso era o principal. Eu sabia que se em algum momento ela desse uma patada nele, machucasse ele, ou ele machucasse ela, eu sabia, né, que isso ia causar ali um mal-estar entre os dois e que isso ia demorar muito mais tempo para ficar algo normal, né? Então, eu tomei todo esse cuidado para durante essa apresentação ser feito, então, com esse controle. Achei bem tranquilo colocar um gato e um cachorro juntos. Acho mais difícil você colocar 2 gatos juntos,
quando são adultos, principalmente, né? Acho bem mais desafiador. Achei bem tranquila essa união. Acho que se você tá pensando em ter um gatinho tendo já um cachorro, ou já tem um gatinho e quer ter um cachorrinho, eu acho que é bem tranquilo de fazer, só realmente se certifica de fazer essa união entre os dois, bem devagarzinho, cada um no seu tempo, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre corte de unhas, também vou falar da questão da alergia, como é que foi, como que tá sendo, tá? E é isso, não deixa de seguir o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande, tchau, tchau!